A Rede Globo de televisão diz que o Nicolas disse aquilo que não disse. A Rede Globo afirmou que o vídeo do Nicolas diz que o Pix ia ser taxado. E no vídeo do Nicolas ele deixa claro que não era essa a questão. E por fim a gente tem até um post que o Luiz Bate, o apresentador Luiz Bate, fez na página do Instagram dele, presidente, com uma foto do Nicolas perguntando, de 0 a 10, que nota você dá ao deputado Nicolas Ferreira? O Instagram censurou esse post do Luiz Bate. Isso enquanto nós falávamos com o Nicolas aqui. Vocês veem aí essa postagem posterior, essa de 0 a 10, que nota você dá para o deputado federal Nicolas Ferreira? Ela foi barrada pelo Instagram. Agora, presidente Bolsonaro, o que as pessoas querem muito saber é o seguinte: a gente sabe que o presidente está aí, consegue colocar ele comigo? Coloque ele comigo, então. Eu li, todos os decretos que criaram o Pix, etc. A gente tem lá no artigo 8º do decreto que criou o Pix, que regulou o Pix no Banco Central, que os bancos, quando aderem ao Pix e disponibilizam para os seus clientes, eles têm que fazer parte da base de dados da RFSN, E essa base de dados de movimentações financeiras, a Receita Federal ela tem acesso. Então, ela tem acesso. Tudo bem, até aí tudo bem. O que essa medida criou foi criar obrigações para os bancos informarem movimentações. A gente sabe que desde 2013 foi o governo Lula que começou com essa questão de querer saber o que as pessoas gastam no cartão de crédito. Bom, nós passamos 4 anos do seu governo, a Receita ela tem acesso a essa rede de dados de movimentações, mas agora o governo Lula, ele endureceu e exigiu dos bancos que dessem um alerta, fizessem um PIN, olha, passou de 5 mil, me avise. Mas a Receita Federal, que é controlada pelo governo federal, ela continua tendo acesso a essa base de dados. Aí a pergunta é a seguinte: na sua opinião, o governo atual, ele pode fazer o que prometeu, mas teve que voltar atrás por conta de um vídeo sincero e direto do Nicolas? Ele pode fazer sem fazer uma resolução, ou seja, fazer sem avisar ninguém? Ô, Pavinato, o que norma no meu governo? É a transparência. O Pix, como é que ele nasceu? Ele começou a ser estudado lá em 2016, então lá no governo Temer. Ninguém quer a paternidade de nada, vamos assim dizer, Começou o governo Temer, estudo, estava no Banco Central, parado. Quando nasceu o Pix, ele foi forçado a nascer, Aquele parto forçado. Porque em 2020 eclodiu aqui a Covid. E a política de muitos governadores, quase a totalidade, e muitos prefeitos, qual era? Fica em casa que a economia a gente vê depois. De imediato, quando isso foi adotado no Brasil, foi a decisão do Supremo, que eu iria conduzir a Covid. Mas acharam melhor estender para governadores e prefeitos. Com esse Fica em Casa, a economia te vê depois, junto com a equipe lá do Paulo Guedes, nós levantamos que teríamos aproximadamente 38 milhões de invisíveis no Brasil. Quem são os invisíveis? Aqueles caras que não tinham conta em banco, que viviam da informalidade. Faziam ganhos, Vendia água no sinal, picolé na arquibancada, jogo de futebol, um camarão na praia. Outros também, profissões, que é a manicure autônoma e por aí afora. E com esse pessoal sendo obrigado a ficar em casa, em poucos dias teríamos problemas sérios no Brasil, que não tinham renda. E tínhamos que pagar essas pessoas, dar alguma coisa para essas pessoas. E daí então apareceu rapidamente a ideia do auxílio emergencial para atender essas 38 milhões de pessoas, que no final passamos a atender 68 milhões de pessoas, e tinha que ter esse dinheiro rapidamente disponibilizado para elas. Teve gente que propôs, vamos dar o dinheiro para o prefeito. Dá para o prefeito, metade vai embora. Em muitas prefeituras, metade vai embora.
não vai chegar na ponta da linha. Então corremos com isso, veio o auxílio emergencial e passamos a ter então um banco de dados, dezenas de milhões de pessoas que nunca tinham conta em banco, passou a ter com o auxílio emergencial e acabar o auxílio emergencial. E como utilizar esse banco de dados? Quando então o Paulo Guedes aí, obviamente em contato lá com Roberto Campos, né, que naquela época o Banco Central não era independente, então se fosse independente, podiam falar que a paternidade era do Banco Central. Não era independente, era vinculado ao Paulo Guedes e a mim, né, obviamente. Foi criado o Pix, que é uma transação sem custo. Então o pobre que não tinha conta em banco, não ia no banco fazer transição, porque tinha o tal do DOC e o TED. Custava caro e levava tempo. Então o start para o Pix foi o auxílio emergencial. E isso aconteceu. Na época, uma pessoa, eu não quero falar o nome dela para não criar polêmica aqui, até eu demiti logo depois, né? Queria cobrar uma taxinha pequenininha. Eu falei algo parecido para ela. Todo grande amor começa com um beijinho, em outras palavras, né? E sepultamos ali a ideia de cobrar qualquer taxa. Essa pessoa, a segunda vez, estando no meu governo, defendeu a volta da CPMF e eu mandei embora essa pessoa. Falei, Paulo Guedes, demite agora, apesar dessa pessoa ter algum conhecimento aí, mas a nossa política é não aumentar impostos, diminuir impostos, zerar impostos, como nós fizemos. Nós zeramos impostos federais da gasolina, do diesel, do etanol, do gás de cozinha. Nós botamos um teto no ICMS para combustíveis, governadores chiaram, sim. Tinha governador que cobrava 34% de ICMS, botou um teto, 17%. Tivemos o apoio do Arthur Lira para mandar essas propostas para frente. Com a nossa política também de combater a corrupção de verdade, não essa que o Lula disse que foi lá na África combater lutar pelo fim da corrupção, lá na África, olha só onde ele foi, né? Sobrou dinheiro para a gente, para pagar ali o Bolsa Família, que era em média 190 para 600 reais. Também fizemos isso, a esquerda sempre fala, né? Ele alongou os precatórios. Pô, teve uma decisão judicial, Pavinato, acredite se quiser, mandando eu naquele ano pagar precatório desde Pedro Álvares Cabral de uma vez só. Não tinha como pagar. E simplesmente colapsar o governo. Então, junto ao parlamento, apoio do Arthur Lira, eu devo muito a ele isso aí, conseguimos aí a diluir a questão dos precatórios. Deixo claro que a bancada do PT foi contrária a isso aí, ou seja, pelo PT, o Bolsa Família continuaria em média R$190, e não 600 como botamos. Pelo PT, os combustíveis também não teriam os impostos federais zerados ou colocado um teto no ICMS dos combustíveis. Não é fácil você ser presidente com oposição. Eram poucos deputados em relação aos 513, né? Ou em relação aos 81 senadores, mas não é fácil a oposição, tendo o PT com oposição. O PT nasceu para fazer oposição. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele só sabe destruir. Eles foram contra as mais importantes medidas que mudaram o título do Brasil. O PT sempre foi contra. Podemos colocar um pouco... Nós vencemos tudo isso aí. De bom humor? Agora o Pix... Deixa eu trazer um pouco de bom humor, que eu quero pôr a nota aqui do governo, né, que eu achei, esse trecho eu achei sensacional, o governo justificando, né? Para que ele queria fazer essas medidas do Pix? Ele queria fazer pela seguinte razão: para evitar inconsistências que poderiam fazer contribuintes caírem na malha fina injustamente e melhorar a identificação de movimentações que podem estar ligadas a crimes financeiros, para assim a Receita Federal focar sua energia em que realmente precisa ser fiscalizado. Pode tirar essa tela, Alemão? É engraçado, né? Nesse momento em que as empresas que foram reveladas pela Lava Jato, só está faltando a gente pagar danos morais para elas, o governo vem com uma justificativa dessa, que essa obrigação das instituições de avisarem as movimentações PIX, de fazerem flag nas pessoas, é para evitar crimes financeiros, né? Parece piada.
Eu vejo mais,